Você já percebeu que duas pessoas podem viver a mesma situação e uma desaba enquanto a outra atravessa? Duas pessoas podem ser rejeitadas. Uma entra em colapso, enquanto a outra sente a dor, mas segue. Duas pessoas podem perder tudo. Uma se reconstrói, enquanto a outra se paralisa. E isso não acontece porque é uma mais forte do que a outra. Acontece porque existe algo que quase ninguém entende. A vida é um jogo e o seu emocional é o tabuleiro. E hoje eu vou te explicar de uma forma profunda, prática e científica, usando neurociências, neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental, psicologia hospitalar e da saúde, nefrologia, psico-oncologia, psicologia jurídica, perícia criminal e até mesmo gestão de pessoas, que são as áreas que eu atuo. Se você gosta desse assunto, fica comigo até o final. Você vai entender o porquê muita gente joga bem na vida, mesmo com poucas cartas. E por que tem gente que tem tudo, mas se perde por dentro. A vida não é justa, mas o seu cérebro precisa de estratégia. A primeira coisa que eu quero te dizer é que a vida, ela não tem esse controle, não existe essa lógica. Ela não é proporcional. E isso é difícil de aceitar, porque o ser humano tem uma necessidade emocional profunda de controle. E a gente quer acreditar que se eu fizer tudo certo, vai dar certo. Como se fosse 2 mais 2, 4. Só que a vida não funciona assim. E mesmo quando a vida quebra essa crença, muita gente colapsa. Por quê, Vanessa? Porque o emocional era frágil. Porque o tabuleiro interno estava desorganizado. E é aí que a pessoa entra num estado de ansiedade, de medo, de raiva, desespero, a culpa, a paralisia, a confusão. E aqui eu posso falar vários sintomas, até físico. O jogo não acabou, mas a mente, ela não sabe mais jogar. O tabuleiro emocional, ele é formado na infância. Agora vem a parte crucial. O seu cérebro, o seu emocional, não começou hoje. Ele foi construído desde a sua infância. Você não escolheu as primeiras peças do seu tabuleiro. Isso aqui é o ponto. Você recebeu crenças, você recebeu mensagens, padrões, você recebeu exemplos. E aqui entra a TCC com força. Na terapia cognitivo-comportamental, nós entendemos que você não sofre apenas pelo que acontece. Você sofre por como você interpreta, o que você acredita, o que você pensa sobre si, o que você pensa sobre o mundo e sobre o futuro. Essas são as crenças centrais. Essas crenças centrais são como as regras invisíveis do jogo. Por exemplo, eu não sou o suficiente. Se eu errar, vou ser rejeitada. Eu preciso agradar para ser amada. O conflito é perigoso, então eu vou ficar mais escondida. Eu tenho que ser forte o tempo todo, não posso falhar. Se eu depender, eu sou fraca. Essas crenças viram o tabuleiro. E o pior, você joga a vida inteira obedecendo regras que nem percebem que existe. Nem percebe que existe. Neurociência, ela mostra que o seu emocional é o tabuleiro e o cérebro é o jogador. E agora eu quero entrar numa explicação muito poderosa. O seu cérebro tem sistemas que competem entre si. O cérebro emocional, a amígdala, ele detecta e ameaça. Ele quer te proteger. Ele reage rápido.
O cérebro racional, já o córtex pré-frontal, ele pensa, ele planeja, ele analisa, ele escolhe. Só que quando você vive sob estresse, medo, trauma, insegurança, a amígdala assume o comando. E o pré-frontal perde a força, ou seja, você não perde a vida, você perde estratégia, você vira impulsiva, você se sabota, explode, se cala, você foge e entra em crise. É importante entender o porquê você se humilha, porque você aceita migalhas, você toma decisões ruins e depois você diz assim: eu não sei por que eu fiz isso, né? Você fez porque estava em um estado de ameaça. E quando o cérebro está em ameaça, ele não joga xadrez, ele joga a sobrevivência. A neuropsicologia já mostra o estresse, como ele muda a sua memória, a atenção, a decisão. Agora eu quero te mostrar uma coisa que ninguém entende. É complexo. Quando você está emocionalmente desorganizada, você não perde só o seu humor, você perde a função cognitiva. A neuropsicologia, ela mostra o estresse crônico impactando memória, atenção, a concentração, o controle inibitório, a tomada de decisão e principalmente o planejamento, a flexibilidade cognitiva, a regulação emocional. Por isso você sente confusão mental, você sente esquecimento, dificuldade de foco, a sensação de mente travada, cansaço extremo, né? Irritabilidade, a impulsividade, a indecisão e posso ficar falando aqui, né? Ou seja, o tabuleiro emocional bagunçado bagunça o jogo inteiro. A psicologia hospitalar e da saúde mostra que quando o corpo vira o tabuleiro, agora eu tenho que trazer algo na prática, né? Aqui te mostra sobre o adoecimento. Quando o corpo adoece, a vida obriga você a parar. E muita gente descobre tarde demais que vivia sem se ouvir, porque o corpo é honesto, ele não finge, ele não dá conta, ele não sustenta o personagem, né, que criamos. Na psicologia hospitalar, a gente vê isso o tempo todo. O sintoma físico vira o aviso final, porque antes disso a pessoa ignorou os limites, ignorou o cansaço, os sinais de estresse, né? Que muitas vezes está no nosso dia a dia, a tristeza, o esgotamento. E o corpo, quando ele não é escutado, ele grita. E sabe qual é o detalhe? Um detalhe forte: muitas doenças não são psicológicas só, mas o sofrimento emocional muda a sua imunidade, a adesão ao tratamento, a recuperação, a percepção de dor, de sono, o seu humor, a capacidade de enfrentar problemas. Então, o emocional vira o tabuleiro também do corpo. A nefrologia mostra que o jogo da cronicidade e o tabuleiro do todo dia, o tempo, né? Nós não damos a devida atenção. O jogo ele nunca pausa, o tratamento não termina, né? E a dependência, a espera, a restrição, a sensação de eu não controlo mais minha vida. Isso mexe profundamente com as pessoas, com a nossa identidade, a nossa autonomia, a autoestima, um futuro incerto, né? A esperança. A nefrologia mostra uma coisa muito importante. Tem gente que não colapsa pelo diagnóstico, mas colapsa sim pela repetição, o desgaste do dia a dia, o tempo, né? Porque ser forte todo dia é difícil, sim. E isso tudo tem a ver com o tabuleiro emocional, porque o jogo da vida ele não é só o grande evento, ele é o cotidiano, é o que você faz
todos os dias. A psiconcologia mostra o tabuleiro do medo, do luto, da identidade, né? O sofrimento tem uma característica única. Ele vem junto com esse medo arraigado, o medo de perder o corpo, o medo da vida, né? De não saber o que vai acontecer, o medo de perder o futuro, de perder quem você ama. Também envolve a família aqui, né? E aqui entra algo muito profundo. A pessoa não sofre só pela doença. Ela sofre porque a doença ameaça a sua identidade, aquilo que ela construiu. E quando a identidade é ameaçada, o nosso emocional ele entra sim em colapso, né? Fica tudo impactado. A psicologia mostra que o ser humano precisa de sentido na vida. E quando a vida fica imprevisível, o tabuleiro emocional precisa ser reconstruído. E isso é muito difícil, porque demanda maturidade emocional real. Não é positividade tóxica. É aprender a jogar mesmo sem controle total. A psicologia jurídica e a perícia criminal mostra que quando o jogo vira defesa, agora eu preciso trazer uma parte muito séria. Então, eu preciso tomar cuidado, né? Para te explicar e que você consiga compreender. A gente vê o que acontece quando alguém vive o trauma. Porque tudo mostra a violência, o abuso, a ameaça, a injustiça. E aqui entra uma verdade que é preciso olhar. O trauma não é o que aconteceu. O trauma é o seu sistema nervoso que ficou carregando depois aquilo que viveu. Acontece muito rápido, mas que vem como um modo de defesa. O tabuleiro vira um campo de guerra. E isso aparece como hipervigilância, irritabilidade, dissociação, anestesia emocional, a dificuldade de confiar, o medo constante, sensação de ameaça, né? Reações exageradas, e às vezes sim, com razão, mas que acaba sendo respondido com exagero. E o mais triste, muita gente chama isso de personalidade difícil, mas não é. É sobrevivência. E na perícia isso é observável também. O trauma deixa marcas reais, imensuráveis, profundas. Ou seja, o emocional não é drama. O emocional é estrutura. Então eu preciso mostrar também um outro lado que eu trabalho, que é a gestão de pessoas. Aqui o jogo, o tabuleiro, posso trazer uma questão forte que é o burnout, né? Que é uma área que mexe muito com o nosso psique, a nossa psique, o trabalho, né? Existem ambientes que adoecem pessoas, adoecem sim, e é preciso levar em consideração, e não é porque são fracas, é porque é um jogo tóxico. Regras injustas, cobranças excessivas, liderança abusiva, cultura de medo, a comparação constante. Então, a falta de reconhecimento gera dor. E aí o corpo entra em colapso, que vem através do burnout, ansiedade, depressão, crise de pânico, né? Compulsões. Como cada ser humano é subjetivo, aqui eu posso listar várias: insônia, exaustão. Mas a gente precisa ver o que é mais cruel, né? A pessoa acha que o problema é ela, mas às vezes o problema é o tabuleiro. E o tabuleiro é o ambiente. E isso é uma maturidade que a gente precisa ter para entender que nem todo jogo vale a sua saúde, né? O que define se você ganha ou perde não é a situação, é o seu estado interno. E agora eu vou te dizer algo que pode te libertar, né? Você não perde porque a vida é difícil. Você perde quando você está emocionalmente desorganizado. Porque quando você está bem por dentro, você toma decisões melhores, você escolhe com mais clareza, você impõe limites, não aceita migalhas, não se humilha, né? Não se sabota, não vive em modo de sobrevivência. Então você consegue ter mais clareza, não vive tentando agradar, não vive tentando provar um valor que as pessoas talvez nem vão enxergar, porque cada um tem suas coisas para superar, né? Mas você não pode jogar contra você.
O tabuleiro emocional tem 4 peças principais. Agora eu quero organizar isso de uma forma prática para que você entenda. O seu emocional, como tabuleiro, tem 4 pilares. Um deles é o autoconhecimento. É você saber quem você é, o que te ativa, o que te desorganiza, seus padrões, aqueles que você repete, as feridas que você carrega. A regulação emocional é o segundo, é você saber voltar ao seu eixo, não é não sentir, é sentir sem se destruir. O terceiro é os limites, são os que protegem o seu tabuleiro. Sem limites, qualquer um entra e tudo vira bagunça. O quarto é a identidade. Quando você não tem sua identidade, você joga para agradar. Quando você não joga de verdade, tudo fica em xeque, né? E o outro é a verdade que ninguém te fala. Você pode ter um tabuleiro desorganizado e achar que isso é normal. E esse é o ponto. Muita gente vive no automático. A pessoa vive em alerta, em culpa, né? Em uma autocobrança, em medos excessivos, perfeccionismo e uma ansiedade absurda, dependência emocional. Olha só quantas coisas. Necessidade de aprovação e acha que isso é ser adulto. Isso não é. Não é. Isso é viver com o sistema nervoso em sobrecarga. Então, o corpo, uma hora cobra. E para que a gente possa compreender melhor os impactos, é que eu preciso te trazer com clareza que a vida, ela realmente é um jogo. Mas o seu emocional, sim, é o tabuleiro. E se o tabuleiro está rachado, você vai perder até em jogos fáceis. Você vai errar na escolha, vai se sabotar, vai aceitar menos do que merece. E aí, você vai se humilhar por migalhas, vai ficar pesado, né? Vai viver em uma ansiedade até com coisas que não são suas. E vai chamar certas coisas de amor, de trabalho, de obrigação, de maturidade. Vamos olhar enviesado, não é mesmo? O adoecimento emocional, ele é difícil de lidar depois que vem. E é por isso que esse canal nasceu. A gente não fala só sobre o que acontece, fala sobre o que te sustenta. A gente não fala só sobre o sintoma, fala do que está por trás dele. Porque o sintoma, ele não é fraqueza, né? O sintoma é uma linguagem. E quando a nossa mente entende, o nosso corpo finalmente pode descansar. Eu sou Vanessa Batista, eu sou psicóloga. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e maratona os vídeos que estão por vir. Porque se você aprender a reorganizar o seu tabuleiro, você não vai precisar controlar a vida. Você só vai precisar se fortalecer por dentro e naturalizar mais o que é uma bênção, né? Que é viver. Um beijo.